Sindi-Expo 2020. Estamos no terceiro dia e as palestras nesta tarde aqui na Sala do Síndico. A Sala do Síndico que traz para você as oportunidades de você, síndico, levar o melhor para o seu prédio e apresentar o melhor para os seus moradores. Na palestra agora, nesse momento, na palestra da tarde, nós teremos manutenção em jardins para condomínios com o nosso palestrante Gerson. É isso aí? Um grande abraço, boa palestra. Isso mesmo, muito obrigado. Boa tarde a todos, então, que estão nos assistindo presencialmente ou à distância. Já fomos apresentados, meu nome é Gerson Fajonato, sou sócio fundador da Nato Paisagismo. Então, temos o que a gente pode trazer para vocês, quais que são as nossas contribuições, quais que são os nossos conhecimentos para trazer para vocês, para condomínios. Questões de técnicas agrícolas, temos uma equipe técnica com formação na área e conhecimentos principalmente de reprodução de plantas, conhecimentos de irrigação, conhecimentos de fertilização, controle de pragas e também nossa experiência prática atendimento às pessoas, atendimento ao público. E, por fim, a questão de jardinagem e paisagismo, que a gente consegue fazer um bom atendimento às pessoas por conta da nossa experiência no tempo que tem passado. Como é que a gente vai trabalhar o assunto de hoje? Então, preparei aqui para trazer para vocês 5 críticos, tá, para a gente poder falar de manutenção de jardim. Tá? 5 pontos críticos para a gente poder implantar ou readequar uma área verde de um condomínio. Depois a gente vai passar na parte final 3 regrinhas básicas, tá, para a gente poder ter um jardim pleno durante um certo tempo, assim que se diga considerável para um condomínio, para ter sucesso. Bom, o nosso ponto crítico número 1 é respeito à natureza. Antes de mais nada, eu queria dizer que esses 5 pontos críticos, eles não têm uma ordem de importância numérica do jeito que eles estão colocados. Aqui nós vamos abordar como se todos tivessem a mesma importância, tá? Porém, a questão da natureza evolutiva de cada planta, ela é muito forte. Então a gente tem que colocar como sendo o primeiro a ser abordado. Então, basicamente é o quê? Não negar a natureza evolutiva de cada planta. Quando for escolher, não simplesmente escolher pela forma, pela cor, a colocação de uma planta, de uma espécie no jardim. A gente tem que respeitar muito como que ela vai se adaptar, como que ela evoluiu durante milhares de anos. Eu, como ser humano, não tenho direito de pegar uma planta que durante muitos anos viveu embaixo de florestas e colocar ela debaixo do sol pleno. Então, isso é uma parte que a gente tem que ter muito cuidado para poder ter sucesso no jardim. Outras questões também relacionadas não só à questão de forração de solo, mas também a plantas, é a sua exigência, tanto para mais quanto para menos, de água, tá? E condições de tipo de solo. Então, é muito bonito eu pegar plantas de deserto, plantas com coloração roxa, principalmente, plantas que são muito coloridas, e eu achar que essas plantas elas vão se desenvolver bem na área de sombra, com bastante umidade. Tá? E também a questão de estrutura de nivelamento de solo. Tá? Existem plantas que se adaptam muito bem a terrenos em declives e aclives, e se eu colocar elas num terreno encharcado, num terreno muito plano, elas não vão vigorar muito bem. Então esse é o ponto número 1 a gente tratar. Respeito, antes de mais nada, respeitar a natureza evolutiva de cada planta, não jogar contra isso, porque a gente não vai ganhar. Ponto número 2,
Ponto número 2 é a questão de se pensar sempre no futuro. Quando eu estou montando um jardim ou remontando um jardim, eu sempre tenho que pensar no longo prazo. No curto prazo é quanto ele vai ficar bonito naquele momento. No médio prazo é quanto que aquele jardim vai me gerar de manutenção, quanto que ele vai me custar para eu formar ele. E no longo prazo, que tipo de problema que ele pode me trazer. Então, tomar muito cuidado com espécies de grande porte perto de cercas, a questão de tubulações, determinado tipos de plantas pelo porte, pela condição, a condição única dela, de ter tamanho de raiz ou ter raiz muito agressiva, que levantam calçada, que quebram tubulação e principalmente a questão do plantio de espécies de grande porte, tá? E também espécies nativas que depois venham. Se ela for plantada para que ela consiga não ter problema no futuro, numa área que não vai ocasionar interferência em prédios, em cercas ou em futuras construções, tudo bem. Mas árvores de grande porte, principalmente nativas, aí depois você vai entrar já numa questão ambiental de não conseguir ou ter problema para tirar licença para fazer podas, fazer remoções dessas plantas. Então, muito cuidado no momento que for colocar qualquer tipo de planta nesse sentido. Bom, outra regra então principalmente se tratando de condomínios, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, é tentar manter o básico. Tá? Tentar manter o básico, a gente não querer inventar muita coisa, sabe? Inventar a dor de cabeça futura. Então, procurar não usar muitas espécies exóticas, espécies que só porque dá certo lá em São Paulo, tem alta produção, é muito bom para isso, muito bom para aquilo, é bonito e tal, eu trazer e querer insistir, né, em algumas espécies que vai acabar só me trazendo mais manutenção, troca de planta e tudo mais. E pode-se usar sim, e é muito usado as espécies exóticas, só que a gente tem que preferir por espécies que já são consagradas. E principalmente eu sempre indico espécies que tenham alto poder regenerativo, porque são plantas que são plantas baratas para se implantar no jardim, tá? E são plantas de fácil manutenção. Mesmo que se ela venham requerer podas contínuas ou limpezas contínuas, mas são plantas que no momento que você faz a manutenção, logo você já tem o formato original dela ou pelo menos o formato esperado dela, tá? Então esse é um ponto a se destacar. Espécies nativas, então esse é um fato, esse é um ponto bem crítico também. Pode-se usar, deve-se usar. Até hoje mesmo estava conversando aqui com o síndico sobre essa questão que a gente deve partir para esse lado. É mais fácil de trabalhar com espécie nativa, claro, é mais fácil. Mas, de novo, muito cuidado com a questão ambiental legal. Porque se essa espécie ela crescer, passar do ponto que atinge atinge a partir de 2 metros, ela já é catalogada. 1,60 m, se não me engano, 1,80 m, ela já passa a ser catalogada e aí você já precisa de licença para fazer qualquer operação nessa planta, sendo nativa. Então, a gente pode usar sim, mas desde que seja muito bem pensado, para que depois eu não tenha que vir fazer uma poda de afastamento de prédio, afastamento de cerca, porque a gente vai acabar tendo certa dor de cabeça. Dentro desse ponto das nativas, nos condomínios a gente encontra muito a questão da semeadura espontânea, tá? Por pássaros, por vento, e muitas vezes
na manutenção, acaba que vai se deixando para depois, vai passando despercebido, e quando vê, essa planta já ganhou um porte aonde você já não poderia, em tese, mexer mais nela. E aí, só que isso não foi percebido, que como foi um pássaro que semeou essa planta, ela não foi bem posicionada. Ela foi colocada, por exemplo, do lado da distribuição, do cano que distribui a irrigação para todo o teu jardim. Então imagina a dor de cabeça, amanhã depois você está no meio do verão, no forte do verão, muito dependente de irrigação, e essa planta estoura a tubulação de irrigação. Então, se ater bastante a essa questão. Aqui o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, tá? Aqui, basicamente, nesse último ano que se passou, foi um dos pontos mais críticos, um dos pontos que a empresa mais trabalhou para fazer readequações e também implantações de áreas de convivência em comum. Com a questão da pandemia, muitas pessoas ficaram dentro do prédio. Hoje em dia tem bastante pets nos condomínios, e isso é uma realidade que não adianta a gente querer contrariar. Eu sempre falo, quando eu posso, quando eu tenho a abertura do síndico, eu falo, não adianta lutar contra animal, contra bichinhos de estimação, porque hoje que é um mercado que movimenta milhões no Brasil, e é um mercado que veio para ficar. Então a questão é, nós que estamos nessa linha de frente, nós temos que se adaptar e oferecer soluções. Não adianta ficar dando contra isso. Aqui, por exemplo, um dos problemas que a gente encontra bastante é acessos, tanto de moradores, mas principalmente de trabalhadores terceiros. Acessos muito apertados, acessos não bem projetados. Aqui eu trouxe uma foto de vaga de estacionamento, simplesmente assim, ó. Não tem como o carro fazer a curva direita, tem que fazer muitas vezes 3 manobras de frente e ré para poder encaixar nessa vaga. Então é bem complicado, as pessoas acabam não fazendo. E muito deles, os moradores, muitas vezes acabam cuidando, mas os trabalhadores terceiros vêm e não acabam cuidando. E depois quem fica com prejuízo disso sempre é o condomínio, é o morador que tem o seu ambiente estragado. E quando não, nesse caso, tem sistema de irrigação enterrado ali, acaba quebrando o cano, quebrando aspersor, e aí o problema cada vez aumenta mais. Outra questão também, entrega de gás. A gente já teve vários problemas com o caminhão do gás. Por quê? O caminhão tem que entregar gás, tem que carregar os tanques do condomínio. Só que o acesso que deram para fazer isso, muitas vezes é um acesso, eu não tenho foto para ilustrar disso, mas eu lembrei agora para falar, é um acesso em forma de curva, em forma de S, onde a mangueira do gás não vai respeitar essa curva. O trabalhador até faz a curva na calçada, só que a mangueira do gás vai por cima da vegetação do jardim e sempre acaba estragando, quando não passa por cima muitas vezes. Então, muito cuidado com essa parte de acessos ao condomínio. E a questão de áreas de interação, áreas de convivência, hoje em dia os cachorródromos estão muito em alta. Basicamente todos os condomínios novos já têm essas áreas, ou elas vêm sendo criadas por pedido dos moradores. As pracinhas ainda perduram também. A questão é o seguinte, trabalhar com a forração disso. Por exemplo, os cachorródromos, você tem que trabalhar com uma forração morta, mas que não machuque os pezinhos do animal. Então é muito complicado, você tem que trabalhar com areias, mas não pode ser uma areia muito fina, porque depois ele vai com muita areia no pelo para dentro de casa, suja a área comum do apartamento também. E se você for forrar o cachorródromo com grama, também tem o problema do xixi do cachorro, que mata a grama toda hora. Então é bem complicado mesmo isso,
tem que saber, tem que ver cada porte, cada tamanho e fazer áreas diferentes. Uma pequena área com grama, uma pequena área com pedrisco e até, se for preciso, uma área com forração de grama sintética, tá? Não tem problema de usar. O que não pode, simplesmente deixar plantas. Para fazer a decoração desse ambiente, a gente tem que fazer vasos, fazer floreiras. A gente tem que deixar as plantas, senão fica um ambiente muito morto, fica um ambiente sem vida. Então a gente tem que saber trabalhar essa questão da decoração, fazer subir essa decoração, colocar as plantas, as flores acima do nível onde os cachorros vão alcançar. Essa foto da esquerda, ela ilustra também um outro problema muito crítico nessas áreas, tanto de trânsito, sem contar o risco dos estão muito elevados acima do solo, de uma pessoa, tanto uma criança como uma pessoa qualquer, tropeçar, cair, se machucar, sem contar esse risco de segurança, mas tem a questão do pedrisco muito próximo, diretamente em consonância com a grama. E também o pedrisco em consonância direta com a areia do parquinho. Isso é pedir para dar problema na certa, porque você não consegue segurar as crianças, você não consegue segurar um cachorro que corre ali brincando com a criança, ele atira a brita em cima da grama. Depois vem a máquina, corta a grama e tem que fazer o recorte com a roçadeira de fio de nylon. A roçadeira de fio de nylon, a aceleração que ela dá num grão de brita daqueles, bateu no vidro da janela, já foi. Aí você vai me dizer, tá, mas tem que botar a tela. Beleza, tem que botar a tela. Aí, e o custo dessa operação? Entendeu? Então é um cara roçando e um segurando a tela. Todo mundo está acostumado a ver a operação de corte de grama nas calçadas de Porto Alegre. É uma pessoa roçando para dois segurando tela para cuidar dos carros. E mesmo assim, gente, não é eficiente. Não é nem 50% eficiente a tela. Porque experiência própria, tá? Quem nunca no ramo da jardinagem quebrou um vidro? Vidro de carro, vidro de porta, e quebra mesmo. Vidro temperado quebra e o estouro é feio. E a parte da areia do parquinho não tem muito o que falar também. Imagina, a criança está ali, era para ser um ambiente extremamente seguro, e se encher de brita, ela cai de joelho, se ajoelha para brincar ali, machuca e tudo mais. Então é bem complicado essa parte aí. A gente tem que saber muito bem fazer essas separações e tentar usar vegetações que façam esse limite entre a transição de um material para o outro. E o fator crítico número 5, que é pensar na manutenção. Então, isso basicamente aí, por final, é o que mais a nossa empresa tem feito, readequações de jardim, principalmente para colaborar com a manutenção, tá? Para baixar custo de manutenção, baixar a reposição e troca de plantas. Então eu sempre falo, mais vale um jardim muito simples e bem cuidado, um jardim fácil de dar manutenção, do que um jardim cheio de desenho, cheio de cor, cheio de forma e mal cuidado. Então coisa também a se pensar aqui é que a gente tem que colocar o jardim não como pensar cada planta tem o seu desenvolvimento diferente, cada planta tem o seu aspecto único. Só que um jardim, uma área verde de um condomínio, ele tem que ser abraçado como um todo, porque uma planta interfere diretamente na outra, tá? Eu tenho uma outra foto aqui. Vou passar, depois eu volto a falar esse assunto numa outra foto mais à frente, eu vou lembrar. Questões de adubação também vão estar trazendo ali nas regras básicas e a questão de... Então a gente pode passar.
Concluir a nossa conversa aqui, falar de eu resumi em 3 regrinhas básicas focadas em condomínios, tá? Para se ter e manter um jardim pleno. O jardim pleno, na verdade, é o que todo mundo espera. É que a gente tenha, aqui pelo menos no Rio Grande do Sul, era para se ter pelo menos as 4 estações bem definidas, ou colocamos como 2 grandes estações, tá? Dá para trabalhar assim, aonde eu vou ter o meu jardim perene. Eu não vou ter oscilações, mas essa grama tá feia só porque é inverno, quando chega o verão ela vai ficar bonita. Esse papo não serve mais para condomínio. Tá? Esse é papo de jardineiro pouco profissional, entendeu? Então, se não fica bem grama no inverno, então é porque não serve grama para esse local. Então, tira a grama, dá um jeito de fazer outra forração, porque o jardim ele tem que ser único, ele tem que ser perene durante todo o ano. Então, por isso que tem que balancear os tipos de espécies, os tipos de forrações, para que a gente tenha, por mais que tenha frutificação, diferenças entre épocas de poda, por exemplo. Eu preciso fazer em determinado tempo podas drásticas, tá? Mas isso é previsto, entendeu? Então, se eu coloco uma planta aonde eu digo que a vida útil dela vai ser 2 anos, tá? Vida útil sem manutenção expressiva, somente com limpezas. E nesses 2 anos eu faço uma poda drástica de renovação dessa planta. Isso é muito usado em jardim perene. E é assim que a gente procura trabalhar também, com menos plantas de troca de estação e mais plantas perenes que dê manutenção drástica, mas que depois consegue durar 2, 3 anos sem essa poda. Bom, então a primeira regra de ouro é manter a manutenção periódica sempre em dia. Por quê? Um dos pontos críticos nisso aí é a questão de sementes. É muito importante se ter essa questão de que se um inso, uma erva daninha, ela vem no meio da grama, a primeira coisa que ela vai fazer é soltar semente. Isso é da natureza. E se nós estamos nesse ponto lutando contra essa natureza, então a gente não pode frouxar nunca. Tem que lutar sempre. Não posso deixar, esse mês deu problema, vou deixar sem cortar a grama. Não pode, porque depois vai ocasionar problema. Então esse é um exemplo de uma grama cortada 2 vezes por mês, pelo menos, adubação correta. Tá? Todas as fotos aqui são fotos reais dos nossos trabalhos. Tá? Falo da formação geométrica que eu tenho na outra foto e a questão de adubação também. Esse gramado ele tem sistema de irrigação bem posicionado, feita a manutenção correta, tem adubação periódica e tem o corte dele regularmente feito. Aqui ainda dentro dessa regra número 1, manter a manutenção periódica sempre em dia. Quando eu falava das plantas com formação geométrica, quando a gente precisa fazer uma poda drástica de uma forma que foi largada de mão, que foi deixada para lá, ela fica muito ruim. E a interferência que eu falava lá atrás, o que aconteceu? Esse arbusto aqui da minha esquerda, ele cresceu muito. A primeira coisa que ele fez foi a sombra dele matou pelo menos uns 2 metros quadrados de grama na volta dele. E também o tamanho dele atrapalha na irrigação, porque se ele foi projetado para ficar com 1 metro de altura, o projetista de irrigação, tá, ele desenha para que os aspersores ou passem por cima a água daquele arbusto ou façam a volta nele de algum jeito. Tá? E no momento que eu deixo de 1 metro ele subir para praticamente 2 metros de altura, eu mudo totalmente o meu projeto, eu mudo a arquitetura do meu projeto.
E isso vai ocasionar vários problemas, tá? E uma hora a conta vai chegar. E quando se tiver que fazer, trazer essa planta para o formato original dela, primeira coisa, vai ficar muito feia, porque ela vai tirar toda a parte verde dela. E muitas vezes ela tem tipo de planta que não aceita. Tá? Essa, no caso, é uma Bela Emília, ela aceita a poda drástica. Mas tem plantas que, se você perder o time de fazer a poda geométrica, a manutenção dela, quando você fizer uma poda drástica, ela pode acabar morrendo. Ela não aceita a poda drástica. E a outra foto mais do alto também é um exemplo de um jardim, de um condomínio, que ele simplesmente, por questões de contratação de empresas e ele foi abandonado por praticamente 4 meses, tá? 4 meses abandonado em plena estação quente aqui no sul. Então ele subiu bastante, então a gente teve que fazer um baita trabalho para trazer esse jardim de volta. Aí a regra básica número 2 para se ter e manter um jardim, de novo, tá? Essas regras elas não estão com nível de importância nos números, é só a ordem, tá? Porque todas são as 3 que eu consegui tirar de mais importância. Não interferência dos moradores. Esse aqui é um problema muito, muito, muito sério nos condomínios, aonde a gente parece que tem uma política de que tudo que é dado é bom, tudo que vem de graça, tudo bem. Não é bem assim que funciona, sabe? Não é bem assim que funciona. Hoje mesmo estava conversando com um síndico aqui, por pura profissionalismo deles, eles conseguem ter essa política no condomínio deles, aonde tem licença ambiental para colocar coisas. Então, não é bem assim, eu não posso chegar e plantar um pé de laranjeira que seja, um pé de limão. Mas vai beneficiar muitas pessoas. Mas se não tiver a licença ambiental para plantar, não posso, entendeu? Então, isso acaba fechando esse ciclo que a gente vem falando. Principalmente plantar, porque parece que plantar sempre vem de bom grado, mas se for para retirar não pode. Então, eu acho que a coisa funciona dos dois lados. Se eu como morador não tenho direito de cortar uma flor lá, tá a coisa mais linda, tem 2 flores só, linda, embelezando o jardim. Eu vou ter o direito de cortar aquela flor e levar para minha casa. É a mesma coisa, somente ao inverso, de eu ter uma planta na minha casa que eu trouxe do supermercado e quando eu não quero mais ela, eu desço e largo no jardim do condomínio. Então, isso tem que ser colocado em assembleia, tem que ser colocado no estatuto do condomínio para que tenha força de lei dentro do condomínio, que não se pode fazer essas alterações. Tá? E a justificativa ela é muito simples, você nem precisa dar tanto a justificativa legal, a questão ambiental e tudo mais, mas a questão de custo. Olha só, a cada pé de roseira que alguém descer e plantar aqui, a empresa de jardinagem está subindo tanto por cento pedindo a manutenção, porque realmente isso muitas vezes atrapalha bastante. E por último, e não menos importante, é acertar na contratação da empresa. Tá? Acertar na contratação da empresa que seja capacitado e devidamente equipado para o trabalho. Eu falo devidamente equipado, eu não estou querendo vender somente a ideia que para ser uma boa empresa, para ser uma boa equipe, tem que ter um equipamento muito top, muito caro e muito volumoso. Não. Tem que acertar a contratação, que está escrito ali, conforme exige o porte e o tipo do jardim a ser cuidado.
que acontece muitas vezes? O meu jardim, ele é simples. Ele é uma grama, ele é 2 pés de buxo e uma palmeirinha. Tá, beleza. Por que eu tenho que contratar uma empresa, tá, que tem um porte já... Tô até jogando contra, tá? Mas eu não preciso, eu posso contratar, desde que seja um profissional capacitado, caprichoso, e ele pode ter as ferramentas bem simples. Com certeza ele vai ter um preço bom. Ele vai ter. Então, na verdade, a mensagem que a nossa empresa, a Nato, quer trazer para vocês hoje, nesse encontro, ela é um tanto diferente do que a gente trouxe na Sindiespo do ano passado. O ano passado nós viemos aqui e nós vendíamos contratos de manutenção. O que se apresentou de lá para cá? De lá para cá, os pedidos que a gente teve, apareceu muito mais readequação e reforma. Então a gente focou a trabalhar mais isso. Tanto é que nos deu base para montar essa explanação aqui hoje, dentro dessa experiência que a gente teve nesse último ano. E mais do que isso, nos colocarmos do lado do síndico. Simplesmente, tu tá com problema no teu condomínio, tu tá com problema com a tua empresa, pensa em mim não como mais uma empresa de jardinagem em Porto Alegre. Tá? Isso tem e bastante. Ainda tem muita gente desempregado, muita gente que conseguiu... Uma das coisas que a gente vai ver muito agora é muita gente sendo demitida, vai pegar um dinheiro de uma rescisão e vai comprar, ou seja, um carrinho, uma roçadeira, umas ferramentas básicas e vai à luta. As pessoas não vão ficar esperando a total retomada dos empregos e tudo mais. Muita gente vai para a rua trabalhar. E a Nato Paisagismo entra agora com um passo à frente, tá? Se colocando do lado dos síndicos para fazer essa avaliação, dizer quais que são os teus problemas, porque muitas vezes o síndico acha que o problema dele é isso. Ele me chama lá, diz, olha só, eu estou com um problema nisso. Tá? Eu olho, em 5 minutos, diz, não, o teu problema não é isso. Ele aparece aqui, mas a raiz do teu problema está aqui. Então, esse conhecimento técnico, essa experiência que a gente tem, isso aí que a gente quer trazer agora para vocês. E não só simplesmente vender contratos de manutenção de condomínios. Inclusive, está precisando contratar uma empresa para arrumar teu condomínio, para fazer a manutenção, a gente pode dar uma assessoria. A gente pode dar uma assessoria, simplesmente você chama para fazer a avaliação, conforme a conversa e conforme a avaliação do cara, eu já posso te garantir se o cara é um profissional ou se simplesmente ele é só mais um aproveitador e querendo fazer uma venda, querendo colocar planta e tudo mais. Então é isso aí, tá? Encerramos por aqui. Tive que ser bem breve, a gente poderia ficar falando aqui, se eu tivesse inclusive interação, quem me conhece sabe que eu posso falar por horas sobre jardinagem, sobre paisagismo, sobre condomínios, porque essa é a nossa paixão, esse é o nosso trabalho, estamos focados nisso e estamos para ajudar. Então, se faz sentido alguma coisa, se pelo menos uma das linhas que eu trouxe aqui faz sentido, tem alguma dor, algum problema que passa por perto disso aqui, tá? Nós estamos com o stand aqui ainda hoje, nossos contatos estão todos nas redes sociais, não coloquei aqui, tá? Mas temos a nossa marca, somos parceiraço da Conecta na Sindiespo e pretendemos estar aqui por muito tempo ainda. Muito obrigado.